Bem-vindos a mais um simpósio Prosopon. Temos diante de nós um ícone ortodoxo, o ícone bizantino, cristão, ícone esse que é parte das celebrações da ressurreição de Cristo durante o período de Páscoa. Um dos elementos bastante interessantes no estudo da iconografia é, sim, que no primeiro momento temos a oportunidade de observar uma cena apresentada no ícone, uma cena que está apresentada na perspectiva inversa, ou seja, o ícone é apresentado de tal modo que aquele que o contempla é como que convidado pela própria composição do ícone a participar da cena. O ícone, então, não se coloca como um objeto a ser contemplado, mas, ao contrário, dá hospitalidade àquele que observa para que ele possa, assim, adentrar a cena e, desta forma, tornar o evento que ali é representado parte da sua experiência de vida. A cena aqui apresentada é a descida de Jesus, o Cristo, aos infernos. Um aspecto extremamente significativo é que todo ícone tem esta possibilidade de apresentar uma cena da história religiosa, uma cena que tem, no caso do cristianismo, uma importância teológica. Mas um dos temas fascinantes é que cada um dos ícones que podemos ter diante de nós explicitam dimensões, facetas da vida de todo ser humano. E mais, sobretudo, apresenta facetas que são elementos ontológicos do existir humano. Nesse caso, então, como eu há pouco afirmei, trata-se da descida de Cristo ao inferno, a Hades. Temos, na figura central, a figura que representa o Cristo. Se observamos a imagem, Cristo está sustentado por uma cruz, que agora está sob os seus pés, significando, que Cristo teria tido a vitória diante da morte. E o que é interessante, de cada um dos lados do Cristo está a representação de Adão e Eva e dos ancestrais do Cristo. Todos aqueles que, de alguma forma, fizeram parte da história e da linhagem, da genealogia de Jesus o Cristo. A perspectiva, aqui está representada, é que Cristo, nesse momento, estaria dando as mãos a Adão e Eva para arrancá-los do sepulcro, para arrancá-los da experiência da morte que teriam vivido. Quando eu afirmo que todo o ícone, de alguma maneira, explicita a existência de cada ser humano, o primeiro elemento interessante apresentado no ícone é que cada um de nós, se o nosso percurso verdadeiramente se realiza pela existência, cada um de nós somos chamados a ressignificar, a reposicionar a nossa história. Cada um de nós está, sim, de certa maneira, afetado pela história de nossos ancestrais, mas somos convidados pela existência, somos demandados
pela própria necessidade que emerge na interioridade de cada um de nós de ressignificar a história que, na verdade, determinou algo da nossa possibilidade de ser. Todo o trabalho clínico, todo o trabalho político, todo o trabalho ético demanda esse mesmo posicionamento de ofertar as mãos, não só em gesto de fraternidade, em gesto de solidariedade, em gesto de amizade aos nossos contemporâneos, como gesto fundamental, ético e político, mas também aqui está explicitado que todo ser humano, de alguma maneira, precisa, sim, através da realização da sua biografia, através da realização da sua potencialidade de ser, poder também ressignificar a história de todos os seus ancestrais, superar as determinações que, porventura, pudessem ter uma potencialidade de adoecimento para si ou para aqueles que virão no futuro, os seus filhos. Cada ser humano, assim posicionado, ele tem a possibilidade, sim, de ressignificar a história, apesar de ter tido problemas com mãe, com pai, com avô, com avó, poder reposicionar esta perspectiva de tal maneira que emerge diante da possibilidade do seu gesto, a possibilidade de ser pai, mãe, avô, irmão, mesmo que as suas experiências tenham sido difíceis ou ruins. Todo ser humano é chamado, sim, a ressignificar a história de toda a humanidade. Todo ser humano, ao posicionar-se, necessita eticamente, politicamente, psicologicamente, ser o evento de ressignificação e ruptura, possibilitando, sim, um outro tipo de futuro. É digno de nota também observar que o fato da imagem central, Cristo, está sustentado pela cruz, implica um certo reconhecimento que a realização de si, o gesto de solidariedade, o gesto político, o gesto de fraternidade, o gesto comunitário, implica essa possibilidade, sim, de colocar o próprio ego, o próprio desejo de qualidade, talvez narcísica, em suspensão, ou, se quisermos, em crucificação, para que, sim, a nossa ação, o nosso gesto, representado pelas mãos do Cristo, seja um gesto de solidariedade, seja um gesto comunitário, seja um gesto de ruptura histórica. É preciso que a nossa vida, sim, seja oferta. É preciso que a nossa vida seja serviço àqueles que nos precederam, àqueles que virão e àqueles que são os nossos contemporâneos. O escuro ao redor dos pés do Cristo explicita o agônico, o explicita a ausência de visibilidade, explicita, sim, a agonia impensável, o sofrimento terrível, a invisibilidade total que leva cada ser humano a perder o seu lugar na história, a perder o seu lugar no espaço político. Trata-se, portanto, de, nessa perspectiva, realizar-se não só no preenchimento de si mesmo, mas como gesto fundamental de estender as mãos àquele diante de nós, para, em ação comunitária, superar o terrível, superar o bizarro, superar o terror, por meio do gesto comunitário, fraterno, ético, político. Posicionar-se implica ruptura
diante da história, podendo possibilitar, sim, um novo futuro, uma nova história, que possa ser menos barbárie. Obrigado.